prepara o jovem realmente para disputar a eleição, para ele ser candidato, para ele ser um quadro. Então, diante disso, a gente também faz curso de media training para ensinar o jovem que está começando a dar uma entrevista, a escrever uma matéria para o jornal, um release, o que postar no seu Facebook, no seu Orkut, como preparar uma página de fotos, se portar numa gravação, diferença de um talk show para um programa de entrevista. Fora isso, a gente realiza também seminários de um dia. Até quem tiver interesse no final, eu vou deixar os meus contatos. Esses seminários de um dia, esse ano a gente já esteve realizando em Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Ribeirão Preto, Poá, Suzano, Ribeirão Pires. E durante o dia inteiro a gente faz algumas discussões, muitos trabalhos em grupos, também para não ser aquela coisa do monólogo. Um palestrante fala e todos ouvem. Então a gente também rompe com essa tradição que existe de palestra. Então são seminários interativos para o jovem falar sobre a sua cidade, para ele poder falar o que está acontecendo, discutir, dar proposta, dar projeto. Esse é um outro formato de evento. Então a gente tem agora mais 2 agendados, até para quem estiver assistindo e tiver interesse em participar. Vai ser um no dia 5 de junho, na cidade de Paraguaçu Paulista. Fica lá perto de Marília. E de Paraguaçu Paulista a gente sai, no dia 6 realiza uma atividade igual na cidade de Presidente Prudente. Então vão ser 2 seminários de multiplicadores liberais. Então o porquê até da palavra multiplicadores, né, no título do nosso evento e do nosso seminário. Porque a gente quer que o jovem ele seja um multiplicador. Não que ele vá lá também e absorva o conhecimento, que ele leve o conhecimento dali para frente. Interessante. E vocês consideram jovens que faixa etária? Hoje, estatutariamente falando, o jovem, ele, para o Democratas, ele é dos 16 aos 33 anos. Então isso foi até uma grande discussão que a gente teve na última convenção nacional, que foi lá em João Pessoa, na Paraíba, a cidade do deputado Efraim Filho, que é o nosso presidente nacional, porque antes a juventude ia até os 35 anos. Eu votei a favor que continuasse até os 35 anos, porque tratar se uma pessoa é jovem ou não é uma coisa muito difícil, porque depende muito da personalidade de cada pessoa. Então, a partir daí, a gente até começou a falar, o jovem, não importa a idade, que ele seja jovem de ideias, jovem de ideais, para construir o novo. Então, o jovem hoje, estatutariamente, para quem quer se filiar na Juventude Democratas, é dos 16 aos 33 anos. Mas uma coisa que eu percebo muito nos nossos seminários e na formação política que a juventude faz. Por ser um trabalho diferente, um trabalho inovador, as pessoas que já ultrapassaram essa idade, elas acabam participando e ficando o dia inteiro no seminário. Então, muitas vezes elas vão com curiosidade para saber, nossa, o que esses jovens estão fazendo, né? Que negócio é esse de multiplicadores liberais, curso de media training, redes sociais, o que é esse Twitter que eu nunca ouvi falar? E aí eles vão por curiosidade nos nossos eventos, ou para compor a mesa, fazer aquela mesa bonita na abertura, mas eles acabam ficando o dia inteiro, porque o assunto é muito interessante. E além disso, o jovem que participa, ele não precisa se preocupar com nada, porque a infraestrutura que a gente oferece é para a pessoa ir passar o dia inteiro com a gente sem se preocupar. Então, fora a formação política, os palestrantes, a juventude acaba ainda financiando a parte de alimentação da pessoa, o coffee break, o almoço. Então ela fica lá o dia inteiro despreocupada, independente da classe social que ela está, para poder fazer parte da nossa juventude. Isso é interessante, quer dizer, a gente frisar, quer dizer, que para se filiar à juventude DEM, quer dizer, tem uma faixa etária estatutária estabelecida. Entretanto, para participar dos eventos, basta ter o espírito jovem. Só ter o espírito jovem. Então, isso é importante. E falando em redes sociais, vocês podem comunicar-se com a gente através do Twitter, Mônica Serta, né, com S de Sertã, pelo Facebook, Mônica Sertã, ou pelo site da TV Orkut, em que estão nos assistindo, né? Diego, dentro desse contexto, quer dizer, dos cursos, quer dizer, surgem os livros, né? E eu tive a alegria de ir ao lançamento do livro que você é um dos autores, chamado Nova Gestão Pública.
E você poderia contar para a gente primeiro como é o processo e depois sobre o livro, as questões que tratam o livro? Com certeza. O livro ele é interessante que ele surgiu em meio de um desses seminários de formação política, né? Então, em julho do ano passado, nós realizamos um congresso estadual da nossa juventude do partido. E na outra semana nós realizamos já um seminário de formação política na cidade de Serra Negra, que tinha como título Correntes Políticas, né? E ali no curso, conversando com o Henrique Sartori, que é um dos autores, o Danilo Freire, que é um dos outros autores, a gente falou, por que a gente não faz um livro? Para espalhar esse material, as ideias que a gente também trata dentro dos nossos seminários, para o mundo, né? E aí a gente foi atrás de uma fundação que se chama Fundação Friedrich Naumann. É uma fundação alemã que hoje nos auxilia no desenvolvimento de todas essas atividades. Conversamos com o diretor da fundação, que é o Sr. Rainer Erkens, e falamos, Sr. Rainer, a gente queria montar um livro que tratasse sobre nova gestão pública. O que o senhor acha? Ele foi o primeiro a comprar a ideia. Então lá em Serra Negra mesmo a gente saiu com essa meta de estar escrevendo um livro sobre nova gestão pública. E o porquê até desses 3 autores? Porque a gente tem uma coisa em comum, que os 3 passaram por um treinamento também na Alemanha, que é uma outra coisa que a gente tem. A gente tem alguns parceiros internacionais que hoje os grandes parceiros são o próprio Instituto Naumann, que tem a Academia Internacional para Dirigentes na Alemanha, e a gente também tem a IFLAI, que é uma entidade de jovens liberais que reúne jovens do mundo inteiro. Então, nós 3 estivemos na Alemanha entre os anos de 2007 e 2008. Eu, particularmente, para fazer 2 cursos. Um sobre desenvolvimento local e sociedade civil, que tratou muito do tema nova gestão pública. Estive também para fazer um outro curso só sobre política liberal. No total, foi um mês de curso. Então, são cursos de curta duração. O Danilo Freire esteve para fazer um sobre política e religião. E teve também um outro sobre liberalismo. E o Henrique Sartori esteve em um só sobre nova gestão pública. Então, a partir daí, nós 3 falamos, vamos escrever um livro sobre nova gestão pública. E o porquê da nova gestão pública? Para a gente começar a ter perspectiva de melhorar as coisas para o Brasil. E eu costumo falar que o Brasil é um país que tem um grande potencial. Apesar de toda essa administração que existe, lenta, muitas vezes burocrática, muitas vezes corrupta, a gente vê que o Brasil está num patamar econômico muito bom. E é um país que ele se desenvolve, se a gente for comparar com outros países que são subdesenvolvidos, é um país que ele é farto. Então, com uma boa gerência, a gente vai poder alcançar aí, eu acredito que os maiores postos no mundo, e eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para ser uma grande potência mundial. Acreditamos, eu concordo. Já temos aqui algumas mensagens. Uma da Angélica Lima. Boa noite, queridos. Acho bem legal e interessante o seu trabalho. Sucesso, parabéns. Obrigada, Angélica, por participar. Damara, parabéns pelo trabalho, Mônica. Ao Diego Conte, muito obrigada pela exposição e esclarecimentos dessa nova gestão. Quanto ao trabalho livre, encontrei um ponto que bastante me despertou grande interesse. Temos uma administração pública ruim. Você poderia, então, nos falar sobre o assunto? Abraços. Angélica, né? Essa aqui agora foi a Mara. A Angélica, ela só nos cumprimentou, parabenizando, né? Agora pedindo para falar sobre temos uma administração pública ruim, né? Ela pede os comentários. Eu acho que no contexto da pergunta podia já começar a apresentar um pouco o que é a nova, Com certeza. né, gestão pública. Com certeza. Então, Mara, essa daqui é a nossa publicação. Ela vai estar disponível na internet a partir dessa semana também, no site do Instituto Friedrich Naumann Brasil. Vamos soletrar, né? um pouco complicado, mas se você for lá no Google e digitar Friedrich Naumann, com 2 N's no final, você vai encontrar o site da fundação. Mesmo se digitar uma letrinha ou outra, vai vir em primeiro lugar. Então, a partir dessa semana, ele vai estar disponível para todos os internautas, e aí até explico o porquê que esse livro ele é gratuito. Porque como é um livro de uma fundação, a venda ela é proibida. E é um grande... Para a gente,
é um grande prazer fazer um livro desse tipo. Por quê? Porque quem tiver interesse inteiro, também através dos meus contatos, eu posso mandar pelo correio depois para vocês.